Uma boa noite para todos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus possa reinar em cada coração. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. O Felipe está viola bonita, hein, Felipe? Oh, maravilha. Glória a Deus. Chegou do deserto. Que bênção, né? Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. É vitória, né? Graças a Deus. Jesus disse que quando nós estamos reunidos no nome dele e segundo a sua palavra, aí ele precisa se fazer presente, né? É tão interessante, né, que a gente vê esses jovens aqui sentados agora, você aí sentado, acomodado na sua cadeira também, aleluia. E como Jesus, ele é onipresente, ele não é como o diabo, né, que é limitado, mas Jesus, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então Jesus está sentado aqui agora, Jesus está sentado aí com você, Jesus está ali atrás com os irmãos, Jesus está em todo o ambiente dessa igreja. Glória a Deus. E eu me lembro desde quando eu sou novo convertido, tem um hino, tem um bordão que sempre os irmãos gostaram de falar, que aonde Jesus está, Glória a Deus. oh maravilha, aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Agora empresta a sua boca para Deus e fala para o seu irmão, uma coisa poderosa Jesus vai fazer na sua vida hoje. Alguma coisa vai acontecer nessa noite, porque o Jesus que nós estamos aqui anunciando é um Jesus poderoso. Alguma coisa poderosa pode acontecer nessa noite. Então não estranhe se você sair daqui curado. Não estranhe se você sair daqui com a sua vitória insolúvel resolvida. Não estranhe se você vê a glória de Deus na sua vida, porque o Jesus que nós estamos pregando aqui, ele salva, ele cura e ele também batiza com o Espírito Santo. Então não estranhe se você sair daqui cheio da glória de Deus. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, me foi dada a oportunidade, essa grande responsabilidade de estar aqui ministrando a palavra de Deus. Aleluia. Então nós vamos aqui terminar o nosso tema que começamos. Aleluia. Nós estávamos falando sobre o tema petição funcional. O que é uma petição? É uma oração. Aleluia. Mas uma oração, ela não pode ser apenas uma oração. Ou seja, uma palavra decorada, uma palavra sistemática, uma palavra apenas costumeira. Não, uma oração, ela tem que ser poderosa. E uma oração, para ser poderosa, necessariamente não precisa ter palavras bonitas. Mas uma oração poderosa necessariamente precisa ser de coração. Necessariamente precisa ser com fé. Necessariamente precisa chegar diante do Senhor. Aleluia. E quando de coração com fé nós oramos, então a nossa oração, a nossa petição, ela se torna funcional. Funcional significa que ela funciona, ela acontece. E para que esta oração, essa petição seja funcional, nós precisamos entender a vontade de Deus. Porque nós, seres humanos, nós somos seres egocêntricos. O que quer dizer isso? Queremos as coisas só do nosso jeito e da nossa maneira, né? Só que diante de Deus, as coisas não podem ser feitas do jeito que eu quero, mas tem que ser segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes nem eu mesmo sei o que é melhor para mim, né? Um exemplo simples. Às vezes você, né, quer descansar e você tira umas férias, vou descansar, pensando que vai ser melhor. Aí você volta da férias toda arrebentada.
ao invés de descansar, voltou mais cansado ainda. Quer dizer, você pensou que ia ser melhor, quando na verdade não foi melhor. Mas o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas. Quem acredita nisso, levanta a mão. O nosso Deus, Ele sabe de tudo. Então, se Ele sabe de tudo, use essa inteligência que Deus te deu comigo e raciocine agora. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, se Deus, Ele sabe o que é melhor para nós, então precisamos entender a vontade dEle, para que a vontade dEle possa ser aplicada, possa ser cumprida e possa ser manifesta em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Nós começamos lendo o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Aleluia. Só vou fazer aqui uma reflexão rápida para quem vai começar esse tema agora, essa mensagem agora. Não fique completamente perdido. E quem já pegou também, né, não corra o risco de eu sair daqui mais uma vez sem terminar a ministração. Eu creio que Deus vai me ajudar. Isso não vai acontecer hoje, Jesus. Opera um milagre, Senhor. Amém. Aleluia. Olha o que o nosso irmão Tiago, aleluia. Interessante que este Tiago, que escreve essa carta da Bíblia, né, ele não é nem um dos dois Tiagos que eram apóstolos do Senhor Jesus. Jesus tinha 12 apóstolos. E 2 dos 12 apóstolos chamavam-se Tiago, né? Aleluia. Um inclusive era irmão do apóstolo João. E por ser 2 Tiagos, então, para diferenciar um pouquinho dos 12 apóstolos, então um era chamado de Tiago menor e outro de Tiago maior. Mas é interessante que esse Tiago que escreve a carta da Bíblia, ele não é nenhum dos dois que eram apóstolos do Senhor Jesus. Esse Tiago aqui, ele é filho de Maria e José. Maria, cujo ventre teve o privilégio de gerar o Salvador da humanidade, o Senhor Jesus, Salvador Jesus. Então esse Tiago que escreveu a Bíblia, essa carta da Bíblia, a carta de Tiago, era justamente filho de Maria e José. Aleluia. Que lamentavelmente se converteu, né? Os filhos de Maria e José, eles se converteram só depois da ressurreição de Jesus. Aleluia. Então Tiago, ele tem um conselho muito interessante na palavra de Deus para nós. Aleluia. O nosso tema é petição funcional. E o nosso pedido, a nossa oração para funcionar, ela tem que chegar diante de Deus. Mas olha que Tiago diz a palavra de Deus para nos ensinar a orar, a como pedir, para que a nossa oração funcione, ela possa ser atendida. Quem quer que a sua oração seja atendida? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então nós precisamos entender a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer, não é do jeito do pastor, do padre, das autoridades religiosas. A vontade não é de ninguém. A vontade é unicamente de Deus. E quando a gente faz a vontade de Deus, então a nossa oração ela é respondida. Mas como eu sei que eu estou de acordo com a vontade de Deus? Quando eu estou seguindo a palavra de Deus. Quando eu estou orando conforme esta palavra ensina, aí eu estou fazendo a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus é a vontade de Deus. Então, quando eu sigo a palavra de Deus, eu estou sendo direcionado segundo a vontade de Deus. Aí eu tenho a convicção que a minha oração, a minha petição, ela será funcional. Ou seja, ela será atendida diante de Deus. Mais um conselho interessante nós temos aqui na palavra é: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites.
Está vendo? Ó? Vossos deleites, vossa vontade, satisfação própria. Isso impede a oração. Então eu tenho que entender, para que a minha oração funcione, ela tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Para que as nossas orações sejam atendidas, é preciso que elas sejam ajustadas no plano e na vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Aleluia, Deus. Então vamos ver alguns exemplos na Bíblia, para que possamos entender o que é um pedido mau e o que é um pedido bom. Aleluia. O nosso propósito é fazer um bom pedido diante de Deus, para que a nossa oração seja funcional. Mas nós temos que entender aquilo que está errado para poder fazer aquilo que está certo. Amém? Amém. Aleluia. Essa frase é interessante, né? Entender o que está errado para poder fazer o que está certo. Porque se você não entender o que é errado, você corre o risco de fazer o que está errado. Como antes nós, a maioria de nós, fazíamos tudo errado. Por quê? Porque não conhecíamos a palavra de Deus, né? Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então tem gente que não gosta de ler a Bíblia, tem gente que sente até cansaço de ouvir a pregação da palavra de Deus. Então ore a Deus para que isso saia da sua vida, porque a pessoa que não gosta de conhecer a palavra de Deus, é uma palavra que muitos não podem gostar, mas ela é a verdade. Estas pessoas serão fortes candidatas para serem derrotadas, porque elas não sabem, não conhecem a verdade, então elas poderão ser enganadas. Mas alguém que conhece a verdade da palavra de Deus, esta não pode ser enganada. Aleluia. Porque ela conhece a palavra de Deus e ela sabe como é a vontade de Deus. Aleluia. Então vamos entender alguns tipos de pedidos. Para o entendimento dos tipos de petições, nós vamos aqui classificar em 3 títulos, tá bom? Em 3 fatores. Nós paramos na metade do segundo fator. O primeiro fator chama-se pedido imperfeito. É o que Tiago diz, o pedido mau. O pedido mau, ele é um pedido imperfeito. O que é o pedido imperfeito? É a oração impedida. O pedido imperfeito é a oração impedida. Isso nós não queremos, né? Então vamos aprender o que é oração impedida, para desimpedir as nossas orações. Aleluia. Para que elas cheguem diante de Deus. O que impede a oração? Primeiro item, imprudência. Nós falamos da imprudência no livro de Mateus capítulo 20, do versículo 20 a 23. Aleluia. Mateus capítulo 20, do versículo 20 a 23, nós temos aí um pedido de imprudência, né? Então se aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, dele Jesus, tá bom? Esse pronome é referente à pessoa santa salvadora de Senhor Jesus. Então se aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E Jesus disse-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem eles: podemos. E diz-lhes ele:
na verdade bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence dá-lo, mas é para aqueles a quem o meu Pai tem preparado. Aleluia. Está vendo? A mãe dos filhos de Zebedeu, ou seja, a mãe de Tiago e João, pediu para que um dos seus filhos sentasse uma à direita e outra à esquerda do Senhor Jesus. Mas Jesus disse que esse pedido ele só pode ser atendido se ele estiver de acordo com a vontade de Deus. Então, quando a gente não conhece a vontade de Deus, lamentavelmente, nós agimos com imprudência, por não conhecer a palavra de Deus. E a imprudência, ela faz que o pedido não seja atendido. Então, por isso nós temos que conhecer a palavra, para que a nossa petição seja atendida. Porque Jesus, Ele não quer abençoar somente a um, né? Por exemplo, só João e Tiago, no caso, como pedido da mãe deles. Mas Jesus, Ele quer que todos sentem ao lado dele, na presença dele. Glória a Deus. Não é só para um, é para todos. Como que Deus ia atender um pedido assim? Mas quando a pessoa não conhece, é como Tiago diz, ele pede por deleite, para vontade própria, só pensa nele. E por isso muitas das nossas orações não são respondidas, porque só pensamos em nós. Mas quando nós começamos a pensar no nosso próximo, aleluia, orando até primeiro pelos outros, aí Deus abençoa as outras pessoas e abençoa também a nossa vida. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. O segundo item que torna o pedido imperfeito chama-se desobediência. Vamos ver o exemplo em 1 Samuel capítulo 28, versículo 6. A desobediência, ela também impede a oração. Aleluia. Que foi o pedido do Saul. O rei que Saul foi o primeiro rei de Israel. E ele foi escolhido por Deus. Embora ele fosse escolhido por Deus, mas lamentavelmente Saul começou a desobedecer a palavra de Deus. Quando o homem e a mulher desobedecem a palavra de Deus, ele nem imagina que ele está impedindo a sua própria oração de chegar a Deus. Então, por isso que nós temos que obedecer a palavra. É claro que ninguém tem poder, tem autoridade de bater no peito e dizer que eu obedeço toda a palavra. Mas quando Deus, Ele olha alguém que está ali se esforçando e tentando e lutando para obedecer a palavra, Deus entende que esta pessoa é um obediente. E esse obediente, ele vai fazer que a sua oração chegue diante da presença de Deus. E perguntou Saul ao Senhor. Olha lá, Saul pedindo para Deus. Porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, e nem por profetas. Aleluia. Por que Deus não respondeu à oração de Saul, que era rei de Israel? Porque Saul estava desobedecendo a Deus. Deus tinha dito, vai para a esquerda, e ele foi para a direita. Deus disse, vai para a direita, e ele foi para a esquerda. Quando não se faz aquilo que Deus ensina, se torna-se desobediente. E a desobediência faz que a nossa oração seja impedida. Então, por isso que quando nós temos a oportunidade de ouvir a palavra, de conhecer a palavra, é muito bom que venhamos levar a sério. Porque esta seriedade fará de nós obedientes. E essa obediência fará que a nossa oração chegue diante de Deus. Terceiro item que torna a oração impedida, chama-se distração. A distração também ela impede a oração. Vamos ver um exemplo no pedido de Davi. 2 Samuel agora, livro de 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 16 a 18.
Davi foi um homem, né, que assumiu o lugar de Saul, porque Saul começou a desobedecer a Deus, e Deus já não podia mais ouvir a oração de Saul, né? Que a desobediência de Saul foi porque Deus queria que ele não pegasse nada de determinada cidade, e ele foi lá e pegou. Inclusive trouxe até o rei daquela cidade vivo, cuja ordem era para ter morto. Então Saul desobedeceu a voz de Deus, e Deus rejeitou a Saul, e agora Davi é escolhido como o novo rei de Israel, e ele é escolhido ainda como Deus confirmando um homem segundo o seu coração. E realmente Davi confirma a vontade de Deus, confirma o plano de Deus, mas lamentavelmente o homem é imperfeito, né? Por mais que o homem seja usado, por mais que o homem seja instrumentalizado nas mãos de Deus, mas lamentavelmente Paulo escreve, aleluia, que todos erraram e destituídos foram da glória de Deus. Não há um justo sequer, Paulo diz na palavra de Deus. Por isso que nós temos que se humilhar, né? E reconhecer as nossas faltas diante de Deus, para que Ele possa nos perdoar e possa nos ajudar a fazer a vontade de Deus. Aleluia. E buscou Davi a Deus pela criança. Olha, Davi pedindo a Deus para que Deus curasse o seu filho. Imagina um pai vendo o seu filho morrendo, né? Que é o coração de um pai ver o seu filhinho doente. Davi vendo o seu filhinho doente, ele pediu a Deus para que Deus curasse o seu filhinho recém-nascido. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. Meu Deus. E sucedeu ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Aleluia. Então nós vimos aí um homem segundo o coração de Deus, fazendo uma oração de intercessão pela vida do seu filho, que estava à beira da morte, que acabou morrendo, e Deus não atendeu o seu pedido. Por quê? Porque Davi se distraiu daquilo que Deus queria que ele fizesse. Quando o ser humano se distrai das coisas de Deus, o inimigo aproveita para enganar, o adversário aproveita para tomar posse da situação. Por isso nós não podemos estar distraídos diante de Deus, agindo de qualquer maneira, de qualquer forma. Não, precisamos, como diz Pedro, nós devemos ser sóbrios e vigiar. Até mesmo na oração, Jesus não disse orai e vigiai. Jesus disse o que? Vigiai e orai. Então, quando nós estamos atentos diante de Deus para fazer a sua vontade, Deus, Ele cuida de nós e não permite que o adversário venha enganar. Porque no momento de distração, o diabo toma a frente. E quando o diabo toma a frente, ele não vai levar você para um caminho bom, não, né? Você imaginou Davi aí chorando, clamando pela vida do seu filho? Ele nem quis comer, ficou 3 dias ali clamando, jejuando pela vida do seu filho, né? Aleluia. E Deus, Ele não curou, Deus não atendeu o pedido de Davi.
E eu poderia até aproveitar essa oportunidade. É uma palavra forte, mas Salomão disse na palavra de Deus que há mais proveito num funeral do que numa festa. Quantas vezes a pessoa pede para Deus curar alguém que está ali entubado na UTI? Um parente, uma pessoa querida, sabe, à beira da morte. E a pessoa se coloca ali em choro, em lágrima. Meu Deus, me atende. Meu Deus, cura, levanta daquela situação. E a pessoa acaba morrendo. E a pessoa que pede, ela não tem o pedido atendido. Foi o que aconteceu com Davi. Por que aconteceu isso? Quando o homem se distrai das coisas de Deus. Quando o homem se distrai daquilo que Deus manda fazer. Então não podemos deixar a distração tomar conta de nós. Porque a distração, ela pode trazer até a morte. Como aconteceu com Davi. Aleluia. Vamos pedir a Deus, meu Deus, me ajuda, Senhor. Abre a minha mente. Se é a minha mente que eu não estou entendendo, então abre a minha mente. Aleluia. Porque aí mesmo no texto que estávamos lendo, Tiago, no capítulo 4, não, no capítulo 1. Tiago fala que esse texto nós abordamos no capítulo 4. No capítulo 1, versículo 5. Tiago fala que aquele que tem falta de sabedoria, peça para Deus. Aleluia. Então, se é a mente que não está entendendo, então Deus me ajuda a entender. Se é o coração que não está sentindo, então Deus abre o meu coração, quebranta o meu coração. Mas não se distraia. Não aceite. Lute. Você viu que a mãe de João e Tiago queria que o pedido dela fosse cumprido. Mas Deus, ele atende o pedido quando a pessoa luta, quando a pessoa conquista. Não, o reino de Deus é para aqueles que estão lutando, é para aqueles que estão demonstrando desejo, força de vontade. Aleluia. A distração, ela impede a nossa oração. Então vamos pedir a Deus para que Ele possa fazer o nosso coração sentir o temor, o desejo da palavra dEle, para que possamos ver a nossa oração atendida diante de Deus. Segundo fator da petição, chama-se pedido incompleto. No pedido imperfeito, é a oração impedida, que é impedida pela imprudência, pela desobediência e pela distração. Mas outro fator também que existe na petição, chama-se o pedido incompleto. O que é um pedido incompleto? Pedido incompleto é uma oração atrasada. É uma oração que a vontade de Deus era te dar agora, era de operar agora na sua vida. Mas por causa de não agir conforme a vontade de Deus, então faz que esta oração seja respondida para depois. A pessoa quer agora e precisa agora. E muito desse pedido até Deus queria fazer agora. Mas eu não posso dar agora, porque se eu der agora, você vai, ao invés de você ser abençoado, você vai se afastar mais de mim. Por exemplo, tem pessoas que estão pedindo um carro novo para Deus. É Deus. Aleluia. Se Deus tivesse dado, Ele estaria ali agora comemorando a Copa do Mundo. É Deus. Aleluia. Aí falando isso, eu vou aproveitar, vou acrescentar mais um pedido nessa ministração. Não peça para Deus para o Brasil ganhar. Eita Deus. É forte, acabou até o glória. Porque isso não é problema de Deus, isso é problema social, isso é problema dos homens, tá bom? Aleluia. Glória a Deus. Transforma a vida do juiz, mano. Aleluia. Aleluia.
Primeiro item que torna um pedido incompleto. Nós já vimos também, estamos recapitulando. É o pedido pessoal. É o que Tiago diz, pede para o deleite, pensando só na sua vontade própria. 1 Samuel, nós vimos isso aí em 1 Samuel capítulo 1, do versículo 1 ao 5. O que torna o pedido incompleto? Primeiro item, o pedido pessoal. O pedido pessoal, ele deixa o pedido incompleto. E o pedido incompleto, né, vai fazer que a oração seja atrasada. E nós também não queremos isso. Vamos ver um exemplo de Ana, que na verdade foi uma grande mulher de Deus, né? E que depois ela teve o seu pedido, o seu milagre atendido por Deus, quando ela entendeu a vontade de Deus, né? Porém Ana dava uma... Está errado aqui a palavra, né? Eucana, né? Porém Eucana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Está certo, né? Está no versículo primeiro, né? Versículo 5. Começou no primeiro, né? No 5, está certo. Aleluia. 6 agora. Ah, sim. Agora sim. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroboão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Ô Jesus, eu não sei falar hebraico não, Jesus. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali também os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava ele porções de sacrifício a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então nós vemos nesse texto, né, que Eucana, ele tinha duas mulheres, a Penina e a Ana. E ele subia todos os anos para sacrificar a Deus. E durante esses anos, né, Ana, a Bíblia diz que Ana, ela era afrontada pela Penina, por conta de ela ter filhos, gerar filhos, e Ana não. Então, quando Ana era afrontada, o automático, natural da defesa humana é se sentir humilhado, né? E quando uma pessoa ela se sente humilhada, o coração dela se turba, o coração dela se quebranta. E por conta dessa tristeza, desse quebrantamento, Ana subia todos os anos com seu marido, porém ainda o seu pedido não tinha sido atendido. Por quê? Porque o sentimento pessoal dela, de ser atacada, de ser pisada, de ser afrontada, atrasou a sua oração. Aleluia. Porque era a vontade de Deus abrir a madre dela, tanto como Deus abriu, operando um milagre, porque ela era uma mulher estéril. Aleluia. Então, quando nós, irmãos, não agimos de acordo com a vontade de Deus, a nossa oração, ela é atrasada. Então, o sentimento pessoal faz que a oração possa ser atrasada. Mesmo que você tenha uma boa causa, como era a causa de Ana. Tanto que quando ela entendeu, ela se humilhou, né? Ela se humilhou de tal forma que ela chegou lá dentro do templo, onde estava o sacerdote ali. E ela começou a orar tão
tão intensamente ali, agora não apenas com sentimento pessoal, mas com o coração, com a alma. Ela começou a pedir tão intensamente que aquela mulher nem falava, só os beiços dela batiam os lábios, a ponto do sacerdote ali, nossa, aquela mulher ali parece que ela está embriagada, né? Aquela mulher, meu Deus, tem uma bêbada dentro da igreja. E ela não estava embriagada, ela não estava bêbada, ela estava tomada pela presença do Senhor, aleluia. Quando nós afastamos o sentimento pessoal e deixamos a presença de Deus tomar conta da nossa vida, a nossa oração ela chega diante de Deus, aleluia. E Deus ouviu a oração daquela mulher, abriu a madre dela. Ele deu um grande homem chamado Samuel, que foi juiz, que foi profeta e foi sacerdote da nação de Israel. E Deus, ele vai servir a nossa madre. O céu que está cerrado, quando nós também abrimos o nosso coração, deixarmos o nosso sentimento pessoal e deixar a vontade de Deus ser imperativa nas nossas vidas. Quem crê nisso? Quem crê que Deus pode abrir a madre da sua vida? Aleluia! Glória a Deus. Segundo item que pode também atrasar a oração, chama-se medo. Medo também atrasa a oração. É o medo, eu não estou falando medo natural, estou falando medo mesmo de preocupação. O medo de alguma coisa vai acontecer, meu Deus. Aleluia. O medo atrasa a oração também. Aleluia. O medo não é um sentimento positivo, mas o medo é um sentimento negativo. Glória a Deus. Eu até aprendi há poucos dias com o diácono Jacomo, né? Ele teve me falando. Eu usava o medo, a palavra medo como positivo também. O medo positivo e o medo negativo. Eu chamava o medo natural de medo positivo. Mas aí ele estava explicando que o psicólogo disse que isso aí está errado, né? Medo é medo e acabou. Então, que seja. Aleluia. O medo também atrasa a oração, torna a oração incompleta. Vamos ver um exemplo na vida de Jó. Outro grande homem de Deus, aleluia. Um homem que foi grandemente provado e viu a vitória de Deus na sua vida. Mas como eu disse, ninguém é perfeito, ninguém. Todos os homens, Deus não, os profetas, os patriarcas, profetas, apóstolos, não foram homens perfeitos. Você sabia que os patriarcas, profetas, apóstolos na Bíblia, eles eram comum como eu e você. Tinha a mesma falha, né? Tinha o mesmo problema físico, né? Aleluia. Porque o nosso corpo humano é cheio de defeitos físicos, né? Não é verdade? Aleluia. Jó capítulo 1, versículo 5. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 5. Aleluia. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, é Jó que dizia isso aí, ele pensava isso aí, não está falando que era o que estava acontecendo, porque Jó pensava, vamos usar essa expressão, porque pensava Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então Jó, todas as madrugadas ele estava ali sacrificando a Deus. E nesse sacrifício dele de adoração a Deus, ele fazia esse sacrifício em primeiro lugar para adorar a Deus, né? Porque se ele não fizesse isso em primeiro lugar para adorar a Deus, ele não teria vencido a grande provação da Bíblia como ele venceu. Então ele sacrificava a Deus em primeiro lugar para adorar a Deus. E nesse sacrifício ele fazia um pedido, porque ele pensava, né, em todos os banquetes, né, naquele almoço no domingo, né? Aí ele já fazia lá no domingo aquele almoço, como você faz lá na sua casa, e convidava toda, né, a família.
Aí Jó olhava aquela situação, acho que meus filhos estão blasfemando de Deus. Acho que meus filhos, eles não estão fazendo como Deus ele realmente quer. Ele pensava isso. Então ele pedia para os seus filhos, por quê? Porque ele tinha medo que alguma coisa pudesse acontecer com eles. Né? Aleluia. Por isso que nós temos que ter fé. Confiar definitivamente, inteiramente em Deus. Não podemos confiar em Deus só pela metade. Né? Muitas das vezes você ora pelo seu filho, você ora pelo seu marido, você ora pelo seu casamento, você ora pela sua família, mas não é com aquela fé crendo que Deus vai fazer. Mas às vezes você ora porque você tem medo que vai acontecer alguma coisa. Mas em nome de Jesus, nós estamos ordenando que todo sentimento, que todo espírito de medo de cada coração saia agora em nome de Jesus. Porque esse medo vai atrasar a sua oração. Esse medo ele pode impedir a sua oração. Aleluia. Tenha fé. Ore pelo seu filho, mas já veja ele salvo. Ore pelo seu marido, mas já veja ele pulando na presença de Deus. É assim que se ora. Mas Jó, lamentavelmente, o homem conhecido como homem da paciência, né? Ele deixou esse temor, né? Tanto é, olha para você ter ideia, no capítulo 3, versículo 25. Jó capítulo 3, versículo 25. Veja quando a prova veio para ele, porque o que mais ele temia aconteceu. Ó, o próprio Jó falando aí. Porque o que eu temia veio. Tá vendo? Ó, o que eu tinha medo, esse temer aí não é o temor a Deus, não. Aí é medo mesmo. Porque o que eu tinha mais medo me veio. E o que eu receava aconteceu. Então por isso não podemos deixar o medo, tá bom? Tomar conta de nós. Mas quando nós fizermos uma oração, tem que ser com fé, tem que ser acreditando, tem que ser profetizando a vitória em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Agora nós vamos continuar aonde não tínhamos ainda falado. Terceiro item que pode atrasar a oração: potestades. Potestades também podem atrasar a oração. Vamos ver um exemplo no pedido de Daniel. Daniel, capítulo 10, versículo 13. Aleluia. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel se colocou num propósito diante de Deus de 21 dias de oração e jejum, separado para Deus, buscando a presença de Deus. Mas quando o homem se separa para Deus, tem alguém que não gosta. Tem alguém que não está gostando nem um pouquinho de você estar aqui nessa noite. De você ter separado a sua vida para estar aqui buscando ao Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que busca, ele encontra a presença de Deus. Então ele trabalha para fazer de tudo para afastar as pessoas de Deus, para distrair as pessoas de Deus. O inimigo, irmãos, mais do que eu, mais do que você, ele acredita nessa Bíblia. Ele acredita tanto nessa Bíblia. Isso me faz entender por que ele faz de tudo para ninguém conseguir ler, nem ouvir e nem aprender a Bíblia. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que no dia que você ler e você ouvir, você aprender a palavra de Deus, ele vai ter que pegar as malas e ele vai ter que cair fora da sua vida. Por isso que ele acredita tanto que ele faz isso. Então eu não tenho mais aquele negócio, não vou fazer um propósito, mas o diabo vai se levantar. Eu vou fazer uma campanha, já vai começar, mas o diabo vai se levantar. Eu já estou vendo o diabo cair em nome de Jesus. Porque eu já tenho consciência, eu já sei que ele vai se levantar. Eu não preciso ficar falando que o diabo vai se levantar. Eu tenho que falar, Deus já me deu a vitória em nome de Jesus. Não é?
não somos profetas do diabo, nós somos profetas de Deus. Aleluia. Então vamos falar que Deus já nos deu a vitória. Então, como ele se levantou na vida de Daniel e tentou impedir a vida de Daniel. Quem sabia que para Deus atender os nossos pedidos, Ele dá ordem para que anjos da sua glória possam operar ao nosso favor. Isso parece, irmão, uma coisa de louco. Mas isso é real, é promessa de Deus. A Bíblia diz que os anjos de Deus são ministradores de Deus. Quando a gente está de acordo com a vontade de Deus, a gente faz um pedido para Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Deus dá ordem para que o anjo da cura, o anjo da libertação, o anjo da restauração, anjos com as bênçãos de Deus venham intervir em nossa vida. E Daniel estava ali num propósito muito intenso com Deus. E ali as potestades se colocaram para impedir a oração. Aleluia. Mas João escreve na palavra de Deus que maior é aquele que está conosco do que aquele que opera no mundo. Maior é Deus do que o inimigo. Então quando nós estamos em Deus e nós oramos, aleluia, Deus ele faz de tudo para atender a nossa oração. E ele fez de tudo para atender a oração de Daniel. Imagine, os demônios sabiam que havia uma revelação que ia chegar até a mim, até a você, até a igreja do dia de hoje, né? Uma revelação tão profunda que Daniel é chamado livro, né? O livro apocalíptico do Antigo Testamento. Revelações profundas Deus ia trazer através do profeta Daniel. Então os demônios tentaram de tudo, né? Talvez ali foi um anjo, foi outro anjo, e a guerra estava dura. Quando Deus viu que a guerra estava dura, Deus falou: vem aqui, Miguel. Vem aqui, Miguel. Aleluia. Miguel significa quem é semelhante a Jeová. Ninguém é maior do que Deus. Quando os demônios viram Miguel chegando com aquela espada de fogo, aleluia, os demônios tiveram que sair da frente e a oração de Daniel teve que chegar diante do Senhor. Aleluia. Então vamos crer. Aleluia. Vamos crer que Deus ele vai dar ordem para os seus anjos e eles vão trabalhar para que a nossa oração chegue diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Segundo item. Nós vamos falar agora do terceiro fator de petição. Nós já falamos do primeiro fator, que é o pedido imperfeito. Segundo fator, que acabamos de falar agora, pedido incompleto, que atrasa a oração, é a oração pessoal, é o medo e as potestades. Tudo isso aí atrasa a oração, mas tudo isso vimos dentro da Bíblia, como temos que agir, como temos que fazer, para que a nossa oração possa atuar no tempo certo. Aleluia. E a resposta de Deus seja na hora oportuna. Agora esse pedido aqui é bom. O terceiro fator chama-se pedido perfeito. Pedido perfeito é a oração atendida. Pedido perfeito é a oração respondida. Pedido perfeito é a vitória de Deus chegando na sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Mas para que a minha petição ela possa chegar diante de Deus, então eu tenho que fazer a coisa certa. Eu tenho que fazer direitinho. Fala para o seu irmão, faça direitinho. Isso, faça direitinho, viu? Não pode fazer errado, tem que fazer certinho. Faça direitinho, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Para mim fazer direitinho, primeiro item, para a minha oração ser respondida, para o meu pedido ser perfeito, primeiro item chama-se priorizar a Deus. O que é priorizar a Deus? Colocar Deus em primeiro lugar. Jesus disse o que? Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Viu? Não é buscar primeiro namorada.
Buscar primeiro o reino de Deus. Aleluia. Quando a gente busca primeiro o reino, aleluia, aí Deus faz tudo chegar na hora certa, do jeito que você quer. Vamos ver um exemplo na Bíblia de pedido de priorizar a Deus. Pedido de Eliseu. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 9 e 10. Priorizar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar. E na minha opinião, colocar Deus em primeiro lugar é primeiro se encher do Espírito Santo de Deus. É ser cheio do Espírito de Deus. Aleluia. Porque se você for cheio do Espírito de Deus, tudo vai ser maravilhoso, tudo vai se abrir no seu caminho. Glória a Deus. Vamos ver aí o pedido do profeta Eliseu. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 9 e 10. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres. Olha, se você pudesse pedir. Lembra-se da primeira ministração, né? O pedido do Eduardo, do Felipe, do Anjo, lembra? Aleluia. Pede o que você quiser. Aleluia. Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: foi dada a palavra, pede o que queres. Concorda comigo? Eliseu não podia pedir o que ele quisesse. Cheque. O que mais aí? Cartão recheado. Não, ele podia ter pedido tudo isso. Aquela casa do sonho. Mas na verdade ele já tinha até desfeito do que ele tinha já. O pouco que ele tinha, ele já tinha desfeito. Aleluia. Pega o que quiseres, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Irmão, se alguém fizer isso, mas eu acho que o Espírito vai cair igual o cometa Halley na tua vida. Aleluia, Deus, glória a Deus. Aleluia. Vai vir igual um meteoro, igual uma tocha de fogo na sua vida. Eita Deus da glória. Aleluia. Não imagine, o homem já desfez de tudo que tinha, já não tinha nada. O que ele tinha, desfez, né? E quando ele teve a oportunidade, não, eu quero o Espírito Santo. E tem mais uma coisa, eu não quero um pouquinho não, eu quero de porção dobrada. Glória a Deus. Eita Deus da glória. Imagina o coração dele, sabe o que eu vejo? É o coração dele como que estava, ativado, desejando. Olha que pedido desse Deus não vai responder. Aleluia. Versículo 10. E disse: coisa dura pediste, mas se vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não, não se fará. Aleluia. E realmente aconteceu. Por que aconteceu? Porque o profeta Eliseu não saiu da cola do profeta Elias. Aleluia. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Então fala para o seu irmão: não saia da cola de Jesus. Não saia da cola de Jesus. Aleluia. Porque Eliseu fala: eu vou para Gilgal, você fica: não, eu vou também. Eu vou para Jericó, você fica: não, eu vou também. Não, fala sério, Eliseu. Agora tem um rio lá, o Rio Jordão. Vai ser a maior dificuldade para atravessar o Jordão. Você nem imagina. Não, viva o Senhor, que eu vou contigo. Aleluia. Por isso que, aleluia.
Por isso que a gente gosta de ficar louvando que estamos seguindo a Jesus, de proferindo que estamos seguindo os passos do Rei Jesus. Não é por isso que tantos louvores a gente profeta, sabe que a gente está andando com Jesus. Aleluia. E chegando ali, quando, né, de repente, né, aquele redemoinho, aquele carro de fogo vem, separa os dois, e o profeta Elias sobe no redemoinho, e ali a capa fica, e o profeta Eliseu pega aquela capa e ele vai ali do mesmo jeito que o profeta Elias fez. Ele vai lá, coloca no Rio Jordão, e ele abre ali também, transforma as águas em seco do Rio Jordão, e ele passa ali, Deus mostrando para ele que o Espírito Santo já estava na vida do profeta Eliseu. Aleluia, glória a Deus. Segundo item que torna o nosso pedido perfeito, chama-se integridade. O que é integridade? Integridade é ser sincero com Deus. Integridade é ser honesto com Deus. Aleluia. Mesmo na hora das fraquezas, reconhecer, mas ser sincero a Deus, ter uma vida reta, andar segundo a justiça e a vontade de Deus. Aleluia. Vamos ver um pedido, vamos ver um exemplo de integridade sobre o pedido do rei Ezequias. Isaías capítulo 38, versículo 2 a 5. Porque se o nosso interior houver maldade, né? Se o nosso interior houver rancor, se o nosso interior houver ciúmes, inveja, se o nosso interior houver vingança, sentimento de vingança, né? O ser humano tem muito isso, né? Se ele recebe uma mal palavra, se ele recebe um mau atendimento, ele já começa com aquele sentimento: tomara que aconteça isso com você, tomara que aconteça isso na sua vida, né? E esse sentimento impede a oração. Nós temos que ser íntegros para com Deus. Nosso coração tem que ser purificado pelo sangue de Jesus, para que Deus ele possa responder e atender a nossa oração. Então virou Ezequias, isso vamos ver depois, nós falamos, que não dá para ler todo o texto agora. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, olha, ele pedindo para Deus, de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto diante dos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração. A oração chegou até Deus. Chegou, aleluia, aleluia. E vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias mais 15 anos de vida, aleluia. Glória a Deus. Mas antes de Isaías vir trazer essa nova notícia, Deus tinha falado para Isaías, o profeta Isaías: ó, vai lá e fala para o rei Ezequias, fala para ele arrumar tudo direitinho, deixar tudo em ordem. Ele é o rei, então ele já tem que ver tudo, já deixar tudo preparado, porque ele vai morrer. Meu Deus, que notícia, que notícia, imagine, que notícia, meu Deus. Se alguém chegar para mim: é isso que eu te digo, meu servo, você vai morrer. Meu Deus. Mas é o que aconteceu. Isaías foi lá: ó, arruma tua casa, porque essa enfermidade aí, ó, está no teu corpo, você não vai ser curado, não, você vai descer a sepultura. Meu Deus. Nossa, agora vai ser forte hoje, meu Deus.
E o pior nessa hora, se alguém conhece a palavra de Deus, se tiver em pecado, e agora? Nossa. Mas o rei Ezequias, ele não estava em pecado. Ele estava em integridade com Deus. E a integridade, ela faz o pedido ser atendido. Por isso que nós temos que valorizar a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Por isso que nós temos que deixar, como Paulo diz, deixar, o escritor de Hebreus que fala, deixar todo o embaraço, tudo aquilo que nos rodeia, né? Deixar tudo para trás, ou como Paulo diz, fugir da aparência do mal, porque na hora que chegar, como Paulo também disse em Efésios, no capítulo 6, o dia mau, Paulo ainda fala assim, havendo ter feito tudo, continuar firme. Aleluia. Porque aí nesta hora, você vai proclamar o seu direito, você vai proclamar a palavra de Deus. E se você estiver em Deus, Deus ele vai te ouvir. E tanto como ele, não somente ele vai te ouvir, mas ele também vai atender a sua oração em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então precisamos se esforçar mais, pedir ajuda mais de Deus, para que possamos estar em comunhão com Deus, porque na hora que vier o dia mau, nós vamos clamar a Deus. Aí ele vai usar profeta, ele vai usar pastor, ele vai usar menino, ele vai usar quem for, mas ele vai usar para te abençoar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Para nós terminar aqui, finalizando, terceiro item que faz o pedido ser perfeito. Primeiro é priorizar a Deus. O segundo é integridade. E o terceiro item que faz a nossa oração ser atendida, o nosso pedido ser perfeito, sabedoria. Nós temos que ter sabedoria. Aleluia. Por isso Tiago diz no capítulo 1, versículo 5, aquele que tem falta de sabedoria, peça para Deus. É muito importante, porque se a pessoa não tiver sabedoria, ela não vai saber pedir. Né? Aleluia. Glória a Deus. A gente vê muita coisa estranha acontecendo no meio do Evangelho, né? Por falta de sabedoria, né? Eu mesmo já vi gente chegar, pastor, ô pastor, eu queria que o pastor orasse porque eu estou gostando de fulana. Eu estou gostando dela, pastor, eu queria casar com ela. Aí o pastor fala, filhinho, ela é casada. A falta de sabedoria, né? A pessoa não tem sabedoria. E a sabedoria, só que eu tenho que falar isso. A sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do homem. A sabedoria do homem chama-se inteligência. A sabedoria de Deus chama-se revelação. A inteligência do homem é o que? É a ciência. Ou seja, ele adquire informação. O que é alguém que tem muitas faculdades, muitos diplomas? É uma pessoa cheia de informação. Ela passou esforçando, ela passou estudando, então ela tem muita informação, né? É a pessoa que vê que não é seu preparado, mas eu já tenho 10 filhos. Tá vendo? Não, se a gente for ficar aqui vasculhando, meu Deus, cada uma, né? Cada uma, aleluia. A sabedoria de Deus é revelada. Por isso, homens como Pedro, né? Homens como João, né? Esses discípulos de Jesus, pessoas simples, né? De todos dos 12 apóstolos, Jesus tinha dezenas e dezenas de discípulos.
Mas apóstolo, ele escolheu 12. E desses 12 apóstolos, só 2 tinham um pouquinho mais de informação, que era o Judas Iscariote e Mateus. Os 10 ali, eles eram pessoas simples. Aleluia. E Deus pegou essas pessoas simples, sem faculdade, né, sem formação intelectual, e fizeram eles revolucionarem a face da terra com revelações da sabedoria de Deus. Aleluia. Então nós precisamos buscar a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é a sabedoria revelada. É a sabedoria que se adquire com a integridade, né? Relacionamento com Deus. Deus vai dando sabedoria, vai dando entendimento, vai dando revelação da palavra. Por isso que tem pessoas tão estudadas, tão formadas, não conseguem entender a palavra de Deus. Mas pessoas tão simples, né? Tem pessoas ali que vê uma bolinha, não sabe se é o O, se é o zero. Mas pessoas assim abrem a boca e trazem revelações indescritíveis do reino de Deus. Glória a Deus. Porque Deus escolheu os pequeninos. Deus escolheu as coisas loucas. Deus escolheu aqueles que não têm. Porque não necessita de médico aquele que está são, mas sim aquele que precisa. Quem precisa da sabedoria? Aleluia. Então Deus está liberando sabedoria na sua vida. Glória a Deus. Vamos ver um exemplo. Esse aqui eu creio que todo mundo vai saber. Já imaginou quem vai ser o pedido de exemplo, né, de sabedoria? É claro que é Salomão. Vamos ver o pedido de Salomão. Bem idêntico ao de Eliseu. O pedido de Salomão é idêntico ao pedido do profeta Eliseu. Aleluia. Mas a sabedoria, ela faz o pedido chegar diante de Deus. Porque se não tiver sabedoria, vai pedir errado, vai pedir mal, como disse Tiago. Estamos finalizando aqui, irmãos, em nome de Jesus. Santo Deus. Eu não falei o livro, né? É segundo livro de Crônicas, capítulo 1, do versículo 7 ao 12. Segundo livro de Crônicas, capítulo 1, do versículo 7 ao 12. Nós precisamos da revelação de Deus. Nós precisamos da sabedoria de Deus. Aleluia. Para que a nossa oração seja perfeita. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que quiseres que eu te dê. A mesma situação de Eliseu. Poderia pedir o que ele quisesse. Aleluia. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Olha o que Salomão pede para Deus: dai-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar esse tão grande povo? Só ele está bem. Aleluia. Olha que interessante, irmãos, né? Agora imagine Salomão com aquela responsabilidade de rei de Israel. Ele tinha agora a responsabilidade diante de Deus de julgar aquele povo no sentido político, administrativo e principalmente na comunhão com Deus, ou como o povo chama, religioso. Se Salomão tivesse pedido riqueza, se Salomão tivesse pedido glória, se Salomão tivesse feito um pedido pessoal, o que isso ajudaria agora?
para que ele pudesse conduzir esse povo, né? Um exemplo, né? Já pensou, diz, Senhor, eu quero uma Hilux. Eita Deus, receba. Aleluia. Aleluia. O que Salomão agora, né? Imagina Salomão, agora eu tô de boa, agora eu tô bem, sentindo bem ali andando naquele carrão, desfilando no meio do povo. Aí quando ele chegava em casa, tinha uma multidão para ele atender pedido. Como daquelas duas mulheres brigando, não, filho é meu, não, filho não é meu, não é dela não, filho é meu. Né? Imagine, dezenas de casos daquele para ele atender. Aí ele ia ver, a Hilux não adiantou não. Eu já estou me sentindo mais mal do que tem nesse carro aí, não adiantou nada. O desfile do carro dele não ia adiantar nada. Aleluia. Mas isso aqui é nos dias de hoje. Mas Salomão não tinha Hilux naquela época. Eu não estou falando daquela, estou falando de Salomão de agora. Aleluia. Glória a Deus. Porque nós pedimos essas coisas, irmãos, para Deus. Mas na hora da batalha espiritual, mas na hora da comunhão com Deus, nós vemos que esse pedido não vai funcionar. Mas quando nós pedimos aquilo que está de acordo com Deus, Deus, Ele não somente dá a sabedoria, mas Ele também dá tudo mais o que nós precisamos. Porque quando Salomão, Senhor, eu quero sabedoria, porque eu tenho a responsabilidade agora de julgar, né, de reinar sobre este povo, de ajudar eles agora a temer a tua palavra. Então eu peço sabedoria, e Deus pega Salomão, não somente eu vou te dar sabedoria, mas pode ficar com a Hilux também. Quem crê que assim vale a pena quando a gente pede sabedoria a Deus? Aleluia, vamos ficar de pé. Glória a Deus.